E aí, vidinhas, vamos conversar sobre o mês de abril? Eu tava com um pouco de receio de fazer essa leitura no mês de abril, porque é um mês com energia bastante intensa, né? Bom, o Sol já está em Áries, na perspectiva tropical. A gente já passou aí pelos pontos altos do batismo de fogo, como eu venho chamando, né? Tanto de Vênus quanto do Sol, durante o mês de março, né? E agora a gente caminha rumo a esse batismo de fogo de Mercúrio e Marte. Só que esses não são os únicos eventos fortes do mês de abril. O mês de abril está bem intenso, em termos assim, dessas conjunturas siderais, né? Numa perspectiva astrológica. Deixa eu pegar uma colinha para a gente repassar essas conjunturas do mês de abril. Então, aqui no final do mês de março a gente tem Vênus entrando em Touro, né? Então aí a gente vem, ó, 2 de abril, Lua cheia em Libra. O que vai dar assim, ó, um sabor aí para esse primeiro terço do mês de abril, um foco em relações, parceria, tanto assim, uma questão de comunicação e de criatividade, mas também resolução de questões ligadas a esses temas. Dia 9, Marte entra em Áries. Aí começa começa a brincadeira. Dia 9, Marte entra em Áries. Logo no dia 13, Marte tem a conjunção com Netuno. Lembrando que Netuno e Saturno ainda estão dentro daquela zona de conjunção em Áries, tá? A energia dessa conjunção Netuno-Saturno continua permeando aí o pano de fundo da mandala energética. Então, ó, em 13 de abril, aí Marte tem essa conjunção com Netuno. A conjunção se aperfeiçoa nesse dia, né? Mas isso quer dizer que antes e depois essa energia vai estar vibrando, já vai estar permeando. Essa conjunção de Marte com Netuno, para não entrar assim, numa explicação muito extensa, porque não é o foco, né? A leitura que é focada em tarô, mas nesses últimos meses eu tenho trazido essa perspectiva da astrologia para agregar símbolo, né? Agregar símbolo nessa nossa linguagem interpretativa, né? Da mandala energética mesmo, né? Então vamos lá, olha, esse Marte em conjunção com Netuno tem duas coisas. Primeiro, tanto a possibilidade da energia da ação, porque lembra, Marte é desejo, ação, eu quero, eu faço, alinhado com o nosso ideal espiritual. Só que se não há clareza, esse Netuno representa o quê? Confusão, ilusão. Então, essa conjunção aí de Marte com Netuno também representa ação mal orientada, ação desorientada, ação, força, poder, isso pode ser violência. Num plano mais global, o mês de abril, gente, não traz bons presságios para o mundo, né? Porque a gente não consegue ver quase ninguém no cenário de administração das questões globais com muita lucidez, né? Num plano individual, a gente tem uma melhor margem, né, de aproveitar essas energias de maneira mais, digamos, inteligente, mais proveitosa. Mas assim, se a gente olha para a qualidade vibratória, né, num aspecto global, falando de líderes, falando de instituições de poder e influência, e falando até mesmo de uma certa porção da humanidade, essas conjunturas de abril, elas não melhoram o cenário que a gente já vem vivendo. Aliás, elas trazem um sabor ainda mais volátil e explosivo para essa situação. Num sentido individual, no entanto, essa conjunção de Marte com Netuno, especialmente para quem fez bem o trabalhinho de Vênus e do Sol no mês de março, se questionou valor, se questionou ideal, se questionou, né, porque o Sol passando aí por esse batismo de fogo, entre aspas, né, representando nosso senso de eu, trouxe muito essa oportunidade de a gente se olhar com mais clareza, de a gente se questionar, sabe,
O tema dessa conjuntura. Lembra o tema da conjuntura? Como eu encarno o propósito, como é que eu encarno, como é que eu manifesto, né? Então, para essas pessoas, essa conjuntura Marte-Netuno é muito positiva, né? A gente começa a ver caminho de ação mesmo, a gente começa a ver caminho de ação. E a energia começa a estar disponível para isso, porque enquanto, não sei como é que foi, olha, março, não sei como foi para vocês, deixem aqui nos comentários, porque olha, esse Marte, passando por peixes, com tudo isso nesse mês de março, foi punk. A minha sorte, falando da minha experiência, né? A minha sorte é que desde janeiro eu estava fazendo uma tarefa que envolvia trabalhar muito ativamente com a corrente de Marte, né? A hierarquia, as deidades de Marte. E isso meio que acumulou um certo extra na minha aura para passar por março, porque eu não tinha energia para quase nada. Aliás, até que eu fiz muita coisa. A gente teve encontro presencial aqui, enfim, e foi super produtivo, foi maravilhoso, mas assim, pro resto, eu tinha energia assim para comer, fazer a comida, limpar a casa, lavar roupa e cuidar da parte espiritual, né? Porque era um mês que ia ter encontro, tive que fazer mudança de casa, mas assim, daí não sobrava para mais nada, não sobrava para mais nada. A sorte é que eu tinha feito esse trabalho durante 2 meses e meio com a energia de Marte, e eu vinha falando isso lá desde dezembro, desde janeiro para vocês, né? Deem uma olhada aí e tal. E foi realmente uma salvação. Por quê? Marte passando por peixe já não é uma coisa muito fácil para Marte, porque, né, já dá uma baixa de energia. Com todo o revertério interno, com a situação do mundo, socorro. Mas assim, sobrevivemos. Com alguns ferimentos? Sim, né? Porque se olhar de frente, como eu já falei, não é uma coisa fácil, mas assim, estamos entrando em abril, capengando, provavelmente, mas com o olhar fixo na meta, o que é muito importante, né? Então a gente tem aí, né, esse Marte conjunção com Netuno. Aí no dia 15 a gente tem Mercúrio entrando em Áries, dia 15. Então, ó, tá vendo? Lembrando que Mercúrio está saindo então de Peixes, né? Mercúrio estava ali em Peixes junto com Marte. Mercúrio também passou por certas conjunturas ali em Peixes, né? Retrogradou e etc. Então, assim, esse início de abril, a gente vai ter essas questões com relação, até porque a gente tem a influência forte aí da lua cheia em Libra. Relação, então a gente ainda vai ter ali Mercúrio em Peixes até o dia 15, então metade do mês Mercúrio ainda está em Peixes, ainda nos trazendo os temas de Mercúrio em Peixes, né? Para comunicação e etc. Aí, ó, o Sol entra em conjunção com Quiron no dia 16. E aqui a gente tem temas de cura, mas também de feridas pessoais vindo à tona. Aí a gente tem Mercúrio em conjunção com Netuno no dia 17. Aqui, olha, a partir do dia 15, aí a gente tem um super stellium em Áries, né? Porque vai estar, ó, Sol em Áries, Mercúrio em Áries, Marte em Áries, Saturno em Áries, Netuno em Áries. Lua em Áries, porque a gente vai ter Lua Nova no dia 17. Quiron em Áries. Ou seja, a galera quase toda tá em Áries. Raríssimo um estélio desse, ainda mais acontecendo com uma conjuntura Netuno-Saturno em Áries. Então, assim, olha, se isso daqui não quer dizer novo ciclo, nova etapa, não sei o que pode querer dizer. Mais do que isso. Entende? A mensagem é muito clara. A gente precisa se alinhar com o novo, né? A gente precisa se alinhar com o novo e especialmente começar a incorporar o novo. Acho que essa é uma questão de sobrevivência. A gente tem tanto desafio enquanto espécie acumulando na lista, questão climática, social, política, econômica, né? O ser humano tentando acabar com o próprio ser humano, né? Que assim, é urgente que a gente comece a se colocar a questão séria de como manifestar, de como não somente se alinhar no nível interno, o que é muito importante, tudo começa por aí, mas como criar estratégias para incorporar essa nova visão. Porque
está se tornando uma questão de sobrevivência da espécie, né? Em meio a esse colapso civilizacional que a gente está vivendo. Aí, ó, dia 17, então, a gente tem Mercúrio, conjunção com Netuno. Aqui, de novo, a gente tem tanto a possibilidade, né, de intelectualmente aprender melhor, né, a meta, o ideal, e como incorporar esse ideal, mas no caso de desalinhamento, daí esse Mercúrio com Netuno traz o quê? Potencial de mentira, de engano. E aí você olha para o cenário global, fake news, má informação, distorção da informação. No nosso caso, cuidado como você traduz a visão para você, porque se você não alcançou, se você não tem passado por esses face a face com transparência, sabe, com seriedade, com comprometimento, aqui você vai tentar se enganar, você vai tentar criar uma narrativa interna que, sabe, a coisa da barganha, mas não é bem assim, não precisa ser tanto assim, não sei o quê. Aí tá o potencial negativo desse Mercúrio com Netuno aí no dia 17. Só que, ó, essa conjunção Sol, Quíron, Mercúrio, Netuno e Lua nova em Áries no dia 17, ou seja, quer dizer que Sol, Quíron e Lua estarão em conjunção. Enquanto Mercúrio está em conjunção com Netuno. Tá vendo? Tudo muito próximo em termos dos graus em Áries, sabe? Aí a gente tem aqui, bom, Lua nova, né? Então vai ser uma Lua nova com energia de cura muito maravilhosa. Mas que exige um olhar para a sombra muito profundo também. Esse Sol, porque Lua nova quer dizer que Sol e Lua estão em conjunção, tá? Mas tem Quirón aí na parada, nessa conjunção, né? Então assim, Lua nova em Áries, bom, nada fala mais de novo ciclo do que isso, né? Então a gente tem aí o potencial para o novo, né? As nossas aspirações, jogue as sementes, mas aqui também a gente tem um processo de olhar para a sombra, sabe? Enquanto, imagine, né, que a Lua nova, ou seja, a luz da Lua, ela não está iluminando para fora. Então quer dizer que tem essa luz toda disponível para iluminar para dentro. E em conjunção com Quirón traz aí nossas dores, nossas feridas, aquelas questões mal resolvidas, sabe? Dores pessoais. Então, um potencial de cura maravilhoso, mas que exige uma olhada para dentro. Então a gente pode fazer sim grandes aspirações e pode sim lançar grandes sementes. Aliás, esse mês de abril, ele assim tem um potencial muito dentro do sabor de todos esses meses nesse período, né? O mês de abril tem esse potencial de o que você lança aí vai ter impacto futuro muito profundo e que se estende muito no tempo, tá? Então é muito importante a gente usar esses momentos, né, como por exemplo a lua cheia no início do mês, a lua nova no meio do mês, como pontos de a gente, sabe, usar a luz da consciência para iluminar e para olhar e para aprender e para direcionar a ação, enfim. Aí vem, no dia 19, a conjunção de Marte e Saturno. Aí aqui, ó, esse segundo terço do mês, né? Daí a gente tem assim o coração do atrito e porque Marte em Áries, vamos fazer. O que pode aumentar nossa violência, nossa agressividade, a ação errática, né? Se ela não estiver bem orientada, você quer a pressa, né? Então, Marte em Áries é Marte assim, nas suas águas preferidas, digamos assim, né? É o general no campo de batalha. Nossa, juntou a comida e a vontade de comer, né? Só que, se você tem filtros de confusão, essa energia de Marte facilmente se transforma em violência, exagero, né? Ação mal orientada, e aí Saturno vem e coloca assim, opa! Então assim, ó, Marte no seu auge e Saturno, opa! Aí a gente tem aqui onde a gente tem assim o potencial mais explosivo, né, desse batismo de Marte, né?
Porque se você está numa questão de alinhamento, ok, essa energia de Saturno com Marte, você exercita uma paciência, ou você exercita uma resiliência, né? O que lhe permite, então, alcançar mais clareza sobre como melhor orientar a força da ação, a força do desejo. De outro modo, aí você revela ali a face distorcida de Saturno, o tirano, e e aí você tem Marte, né? O guerreiro, enfim. Então aqui a gente tem um potencial muito explosivo. Para o mundo, é onde, nesse meio do mês de abril, é que a gente tem um ponto de muita tensão para o mundo, né? Enquanto líderes, né, se opõem, enquanto você tem toda essa dinâmica aí, né, da mentira, do engano, da ação mal orientada, enfim. Para a gente aqui, é aquilo. Marte entrou em conjuntura ali com Netuno, né? A possibilidade de a gente orientar realmente a energia para o nosso ideal espiritual, se houver confusão, ilusão. Marte com Saturno. Saturno, de novo, dando a real, tá? Mas como é que traz isso? Como é que você incorpora isso de maneira inteligente? Não só de maneira idealista e desordenada e vamos fazer de qualquer jeito. Não. Né, de maneira inteligente, como é que a gente coloca isso dentro de uma compreensão de ciclo, de construção, de manifestação a médio e longo prazo, e não somente a satisfação de um impulso momentâneo, instintivo, imediato, né, o imediatismo de Marte. Muito bem. Aí o Sol entra em Touro, né? Aí temos Mercúrio com conjunção com Saturno no dia 20. Então tá vendo? É tudo um seguidinho um do outro. Então, assim, ó, Mercúrio vai estar em conjunção com Marte enquanto estão em conjunção com Saturno. Então, ao mesmo tempo que Saturno vai estar em conjunção com Marte vai estar em conjunção com Saturno, Mercúrio entra na parada e também entra em conjunção com Saturno. Então, a gente tem a mesma questão em relação à palavra, à ideia, né, no sentido do pensamento, né, porque Mercúrio também representa isso, né? A tradução do abstrato, né, através do verbo, e isso não diz respeito só à questão intelectual, mas se você levar isso para uma questão mais mágica, mais energética, daí você pode contemplar outras possibilidades aí dentro. Então, para o final do mês, a gente tem o que a gente pode considerar uma certa lufada, né, que é Vênus em conjunção com Urano, ambos ainda em Touro, né, no finalzinho ali de Touro. Vênus vai estar ali nos últimos graus de Touro, Urano também no último grau de Touro. Então eles têm uma conjunção. Esse Urano com Vênus vai nos trazer assim, para o final do mês, então, a possibilidade da gente ter uma grande sacada de genialidade, sabe? Ou algo assim que o elemento inesperado que pode mudar a situação. Então temos uma porta de graça no final do mês. Se você vem fazendo o seu caminho, ok, é a genialidade, né, de todas as questões que você está se colocando provavelmente. Se não, há também uma chance ali, né, de alinhamento. Talvez não da maneira mais suave, mais saborosa, porque Urano representa, né, a transformação e a disruptura, né? Mas é uma grande chance. Logo, então, Vênus entra em Gêmeos e Urano também entra em Gêmeos, né? E aí isso traz aí essa lufada de novidade para as relações no sentido da comunicação e também assim para as ideias, né? Uma lufada. Por quê? Como esse final aqui ele se alinha perfeitamente com o sabor do mês? O mês tem muito a ver com a gente abraçar uma aventura, tá? Apesar de, né, o cenário não parecer muito assim uma aventura muito legal, mas assim, todas essas conjunturas, elas têm um potencial muito grande de nos levar a abraçar uma aventura. Essa aventura é a aventura do novo, né? E esse novo não é um novo inédito, na verdade é a meta, o ideal, sendo aprendido de maneira mais realista, com mais clareza, porque é basicamente esse o trabalho que Netuno e Saturno estão fazendo aí.
A questão é que a gente tem muita resistência, né? Então, para a gente ter clareza, a gente precisa ver umas coisas muito punks, é o que a gente está olhando no nosso mundo, né? Por mais avassalador que seja o que está acontecendo, sabe, não tem como esconder, a não ser que você esteja assim, com a cabeça muito enfiada dentro da areia. De outro modo, pessoas minimamente sensíveis, minimamente, sabe, atentas ou acordadas, né, enquanto seres humanos, tá ficando muito claro, inegavelmente claro, aquilo que a gente já vem falando há muitos anos, né, e que virava teoria da conspiração e que não sei o quê, mas está muito claro onde é que está o nó que amarra a podridão desse sistema, né? Não é só a culpa de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, porque existe um pacto coletivo, existe um pacto social coletivo, né? Então, pode ser muito duro ter que admitir isso em nós, mas não tem outro jeito. Então, o mês de abril nos permite abraçar uma aventura. Essa energia pode ser mal orientada. Então, assim, eu diria que abril é um mês crucial nessa história. A gente tem um outro momento lá mais para a segunda metade do ano, mas isso depende muito do que acontece aqui em abril. Muito do que acontece em abril, né? Enfim, eu não consigo dizer que eu tenho grandes esperanças para a questão coletiva. Sei lá, eu tenho uma sensação de que a humanidade nos últimos milênios parece que é arrastada pelo próprio karma de modo a escolher passar pelas lições da maneira mais dura, né? Mas no nível individual, a coisa é sempre muito mais heterogênea. Então a gente tem muito campo aí para ajustar nossa narrativa individual e, portanto, a nossa experiência no âmbito mais microcósmico, né? Ou seja, do indivíduo e suas relações, as nossas redes de apoio, nossas redes de convivência, enfim. Uau! Mas esse preâmbulo ele é importante, porque eu tô falando porque já vai 20 minutos de vídeo, mas porque abril, sabe? Oh. Então esse preâmbulo é importante. Vamos pro tarô. Vamos ver o que o oráculo nos fala sobre abril. Vamos para a mandala dos elementos, né? Eu acabei não fazendo leitura de equinócio, né? Enfim, mas olha, como eu falei, não sobrou energia para muita coisa durante o mês de março, então vamos lá. Vamos lá, mês de abril, mandala do mês de abril. Ok. Bom, eu vou tirar uma outra rodada. Ai, olha aí, ó. Nosso regente da mandala, pano de fundo, 9 de espadas, tá? 9 de espadas. Então, a gente tem ansiedade como pano de fundo, até desespero. Tudo bem que, assim, não é muito fora, né? Ao contrário, acho que, pelo menos eu tenho sentido essas ondas, é super esperado com tudo que está acontecendo no mundo. Tem uma boa parte da população do planeta numa situação de muita tensão, de medo mesmo, e de desespero, né? Perdendo tudo que tem, vidas sendo destruídas aos milhares, né? Então, o campo energético planetário não tá muito suave, ao contrário, né? O próprio sabor de todas as mexidas, né, que são representadas por essas conjunções astrológicas, nos apontam para as dinâmicas das correntes astrais como sendo também muito desconfortáveis. A gente pode encontrar, e talvez aqueles de nós mais alinhados podem encontrar uma grande alegria durante esse mês, em, a despeito das adversidades, abraçar essa aventura e vendo a meta com mais clareza, a despeito do que ainda aparece no campo externo enquanto experiência humana, ver nisso assim, uma grande fonte de fé, de confiança e, portanto, de otimismo para o futuro.
Mas, em geral, o sabor é de desespero por conta da crueldade, né? Enfim, essa inquietação mental. Então a gente tem esse sabor de inquietação mental como pano de fundo. Vamos ver como é que a mandala se abre. Eu vou começar com as cartas da primeira tirada, porque elas são as principais. Então, ó, no plano do fogo, ali no quadrante do fogo, o aspecto, né, espiritual, digamos assim, ou supraconsciente, a gente tem um 9 de ouros, falando da colheita dos frutos. E interessante porque ela veio acompanhada com o arcano 10, que é a roda da fortuna. Basicamente, a energia no plano espiritual nesse momento é de retorno kármico. É de colher frutos. Se a gente olhar, né, do ponto de vista espiritual, a gente tem duas formas, basicamente, com dois sabores também, né? Uma forma é simplesmente retorno kármico, os efeitos das causas criadas. Outra forma é resolução kármica, quando nós nos colocamos diante desse retorno kármico, não apenas reagindo, mas respondendo. E claro, tem dois sabores aí, porque, claro, né, esse karma pode ser positivo e negativo. Então, durante o mês de abril, espiritualmente, o tema é esse, retorno kármico. Aí você pode dizer, mas não está acontecendo isso sempre? Sim, isso está sempre acontecendo, claro, né? Causas criando efeitos a todo momento. Sim. A questão é que espiritualmente nossa atenção é chamada para aprender sobre isso. Para a gente olhar para essa situação humana, tanto no âmbito individual, mas especialmente no âmbito coletivo, aprendendo mais sobre causa e efeito, aprendendo mais sobre a lei de interdependência, porque, gente, não tem como mudar nada se a gente não entender isso. Não tem como mudar nada se a gente não admitir isso. Se a gente continuar negando de maneira muito estúpida, né, que a lei de causa e efeito não funciona só no plano físico, ela também funciona no plano psicológico, moral. Então, espiritualmente, a gente tem essa questão, né? Toda a situação durante esse mês, né, ela tem a ver com retribuição kármica, ela tem a ver com esse retorno kármico, que pode ser apenas isso, apenas lá você batendo sua cabeça na parede, ou apenas você usufruindo, né, do mérito do seu karma positivo, mas pode ser também resolução kármica, se a gente não só reage, se a gente responde. Ok. Eu não vou entrar, assim, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, assim, aplique isso numa questão global também, né? Além da questão individual. Quando a gente vem aqui para o quadrante do ar, a gente tem, então, a carta principal da tirada foi o diabo, né? O arcano 15. Saem dois grandes arcanos aqui, na verdade, né? Porque saiu o arcano 15, mas também saiu o mundo, o arcano 21. Então, isso é muito interessante, porque aqui no plano mental, no pensamento, né, a gente tem essas duas possibilidades refletidas, né, porque o diabo aqui representa aprisionamento. Então, olha, essa resolução esse retorno kármico, né, se a gente simplesmente reage de maneira inconsciente ou de maneira automatizada, sem autorreflexão, sem autoconsciência, então a gente tem aprisionamento. Aqui eu vejo também indicações bem impactantes para o futuro, sabe, um pouco mais a longo prazo da humanidade. As questões desse mês também determinam esse aprisionamento mental da humanidade. Então, olhando para a questão individual, né, toda essa mexida desse mês nos traz a possibilidade de liberação, né? Sabe? Que é o que o mundo coloca aqui. Resolução. Fechou para abrir um novo ciclo. Resolução realmente, né? A palavra aqui, resolução do arcano o mundo, do arcano 21. Ou aprisionamento. A gente entra num ciclo de mais sujeição às nossas paixões,
o que torna a experiência da humanidade uma experiência de maior escravidão ainda, de maior escravidão mental, porque não é tanto a escravidão externa, né? É realmente aprisionamento mental. Porque daí você não precisa fazer muita coisa no nível externo, né? A gente já vem, o nosso modelo social, ele já veio substituindo escravidão externa por escravidão mental, porque se entendeu que ela era muito mais efetiva, daí você não precisa forçar as pessoas, né? Elas meio que não veem muita opção. Então é isso aqui, ó. Tanto no nível individual quanto global, durante esse mês a gente tem essa questão a ser decidida. Porque a gente está recebendo vários impulsos, várias chances, desafiadoras, desconfortáveis, sim. Mas, sabe, a gente pode encerrar um ciclo aí. A gente pode, tomar consciência e fazer uma outra escolha e encarar o processo trabalhoso de sustentar essa outra escolha. A opção a isso é entrar num outro ciclo de maior degradação moral, maior escravidão mental, ou resolução. Essa resolução traz poder, porque olha, a figura do mundo representa poder sobre os 4 elementos. A humanidade pode entrar, e nós também, né, individualmente podemos entrar, porque mesmo que a coletividade faça uma escolha, nós não somos obrigados a ir junto com a manada, né? Essa resolução, ela traz poder, então há essa possibilidade, tanto no nível do indivíduo quanto da coletividade, de a gente entrar num ciclo de, gestão mais inteligente dos elementos. De soberania até. É glorioso, né? O contraste é absurdo entre uma possibilidade e outra, né? Quando a gente olha aqui para o nível... Então aqui também no nível pessoal, mais psicológico, temos as nossas questões, né? Os vícios que a gente já conhece. As nossas mazelas, né? Onde a gente está sempre deslizando, onde está ali a nossa briga interna com aquilo que nos aprisiona, muito pelo nosso apego. Então tem esse tema aí, né? Esse face a face, durante esse mês, de a gente peitar isso com força interna. Ou a gente vai continuar colocando panos quentes e distorcendo a narrativa interna, e aí a gente entra num ciclo de maior escravidão interna. Maior sujeição e degradação moral. Tá aí durante esse mês. Bem forte. Bem forte. Não tem jeito, gente. Mês de abril é batalha. Você pode escolher viver a sua batalha interna, o que é muito mais inteligente, porque quem conquista a si, né, tem um poder muito maior do que quem conquista nações lá fora. Ou você pode traduzir essa energia e batalhar fora, né? Brigas externas, relações, guerras, enfim. Como você vai orientar isso, né? Quando a gente olha aqui para o plano da água, onde a gente tem a questão bioenergética, daí, olha, 5 de ouros, escassez. Mas ele vem acompanhado de um 4 de espadas, repouso. Um descanso da luta. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a questão da escassez, então, importante durante esse mês. Olhe para os seus recursos. Todos os recursos, né? Por quê? Porque vai faltar. Vai faltar. Alguns mais, para uns mais, para outros menos, né? Até onde a água chega. Talvez ela não chegue na tua porta, talvez ela chegue na rua de baixo, né? Mas talvez ela chegue na porta, talvez ela entre um pouco dentro da sala. Então pense sobre isso. Dentro disso, poupe sua energia vital. Poupe sua energia vital. Com toda essa agitação de Marte durante o mês e de Mercúrio, né, que impactam na nossa constituição em grandes portas por onde a energia vaza, é essencial uma disciplina meditativa. Qualquer que seja a forma como você faça isso.
contato com a natureza, disciplina meditativa realmente de fato, né? Oração, contemplação, prece, não importa. Não vale porque é só energia vazando, né? É só estímulo e energia saindo, estímulo rápido e energia saindo. Não, descanso realmente, né? Porque há essa baixa de vitalidade. Não porque não tem energia disponível, tá? Diferente do mês de março. Não por isso, mas pelo desgaste, pelo mau uso. Então, se a gente olha para um nível global, obviamente que a gente tem aqui sintomas de escassez. Muitos países já estão sendo impactados por isso, né? Falta de energia, gás, gasolina mesmo, né? O que está impactando, obviamente, na questão da alimentação, água e tal. Então, aqui vem essa indicação para a gente pensar sobre isso também durante esse mês, né? Então, é que eu não gosto de entrar nessas narrativas alarmantes e essas questões, porque isso é tudo muito relativo, né? Mas, assim, é algo a ser olhado, né? De repente você está vivendo sua vida aí completamente alheio ao que está acontecendo no mundo, meio alienado. Opa, aqui é um momento de você dar uma olhadinha como isso daí te impacta no nível direto também, né? A gente deveria ter essa noção por simples empatia humana, né? Por simples noção de interdependência. Mas, em geral, o ser humano só olha para isso quando a coisa chega nele, né? Então a gente também vai ter essa lição por essa porta, mas o tarô pede que a gente priorize também descanso, né? Que para cuidar, né, de que essa energia não vaze, que a gente não desperdice energia por essa excitação do nosso aspecto Marte e Mercúrio, né? Ou seja, nosso pensamento, nossa racionalidade, intelecto e palavra, né? Mas também vontade, desejo, ação, para que a energia não vaze demasiadamente por aí. É crucial que a gente recorra às nossas ferramentas de alinhamento interno, de alinhamento interior, né, descanso, etc. Tá? No plano da Terra, a gente tem Ás de Espada. Esse Ás de Espada, se eu fosse olhar para ele num aspecto psicológico, fala das situações trazendo cortes, mas também os insights, né? Só que durante o mês de abril, a gente tem isso daí mais para o final do mês, com a energia ali de Gêmeos entrando na área. Esse Ás de Espadas fala de situações que podem sim nos trazer lucidez e corte, mas também fala de situações que trazem cortes mais do que a lucidez do corte. Que também trazem o corte. Né? Então as experiências elas vão ter um sabor um pouco mais afiado, e isso pode ser positivo ou não, dependendo da nossa habilidade em lidar. Cuidado com a palavra durante o mês de abril. Especialmente ali a partir da metade do mês de abril, onde Mercúrio entra em Áries, a gente tem a palavra como uma faca, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque as situações vão estar com esse sabor, mais cortantes, mais afiadas. E isso quer dizer que se a gente não lidar com elas de maneira mais inteligente, facilmente a gente pode se cortar, basicamente, né? Claro, vai que corte uma amarra, beleza, vem um insight, vem uma lucidez, mas a gente não pode contar com isso, certo? Aí, de novo, ó, tanto que vem acompanhado aqui de um 4 de copas, né? Um 4 de copas, que é um pedido de a gente ir para dentro. É a mesma energia ali do 4 de espada, só que no nível aqui mais emocional. Então, sabe, com que velocidade que a gente emocionalmente responde às situações. Apesar de o 4 de copas, às vezes, ele poder se referir, né, a gente tá tão ensimesmado que a gente não vê oportunidades e etc., aqui para o mês de abril, nessa conjunção aqui com o Ás de Espadas, ele pede, na verdade, que a gente não responda com tanta intensidade emocional às coisas. Que a gente tente olhar as coisas com um pouco menos paixão. Por quê? Porque esse nível da paixão já vai estar ali, ó, ultrapassando.
Porque a gente tem Mercúrio em Áries, Marte em Áries, passando pelo batismo do fogo. Então já vai ter assim, ó, já vai estar incandescente naturalmente. Você não precisa adicionar coisa nisso, né? Tome um banho. Aqui basicamente é isso, olha, tem uma situação para resolver, tome um banho. Tome um banho de água morna, fria, né? Se você não gosta de tomar banho de água gelada, mas tome um banho de água morninha, mais pro frio, né? E olhe para a situação com menos inflamação. Percebe? Por quê? Porque, ó, muito corte. A tendência de inflamar é fácil. Se você corta, vai dar uma inflamada, né? Aquece na região, é até o trabalho de recomposição. Então, faça uma compressinha de água fria para dar uma aliviada ali na febre. Responda, olhe para situações com menos envolvimento emocional. Dê esse espaço, dê esse respiro. Antes de você responder, pause, saia, pense, porque as situações, as experiências vão estar com esse sabor cortante. No centro da mandala, a gente tem, de novo, 2 grandes arcanos. O Hierofante, né, como a carta central. Aqui o Hierofante fala, né, de a gente buscar força no saber ancestral. A gente buscar força na corrente. E especialmente na corrente, sabe, na corrente quando a gente compreende mesmo a transmissão da sabedoria de geração a geração, a tradição espiritual realmente, né? Existe força aí. Existe essa possibilidade de força aí. Por quê? A gente está diante de um processo de renovação. A gente está diante de um processo de morte e renascimento. Há essa possibilidade, né, de renascimento. A questão é que não é a primeira vez que acontece. Não é inédito. Na voz da sabedoria, a gente vai encontrar elementos e ferramentas para o nosso ancoramento, para o nosso melhor, sabe, processo de se aterrar e não se perder tanto no drama e no desespero, certo? A gente fica muito lá na cabeça, desespero, né? Ansiedade, inquietação mental. A corrente espiritual, com sua autoridade, com sua firmeza, né? Especialmente se você tem a conexão com uma corrente espiritual de maneira assim mais encarnada, né? Mais objetiva do que os devaneios e as suposições internas. A corrente espiritual pode representar, sabe, essa segurança. Porque quando a gente olha, né, para a história de uma perspectiva oculta, muita da nossa inquietação, ela alivia, pelo menos. Não que ela se desfaz, mas ela alivia, porque nada pode impedir o processo doloroso do aprendizado ou simplesmente do retorno, né? Mas quando a gente entende as coisas de maneira mais ampla, os ciclos, né, isso dá uma certa paz interna. Né? Dá uma certa paz interna de entender o processo como renascimento, de entender o processo como uma possibilidade de renovação. Então é isso. Deixem suas questões, seus comentários e suas partilhas aí para a gente conversar e até uma próxima.